Então, eu que fico muito feliz de estar aqui, fico feliz que vocês também vieram compartilhar esse momento comigo. Bem, o tema de hoje, como vocês já viram, e a Maíra deu um spoiler para a gente, é fluidoterapia espírita. O passe. O passe, ele é uma coisa comum que toda casa espírita faz, que frequentemente nós recebemos, alguns de nós participamos do trabalho, mas com muita, não vou dizer frequência, mas de tempos em tempos, nós ficamos com algumas dúvidas, né? Se é assim, se é assado, de onde vem, para onde vai, o que é exatamente. Então, hoje nós vamos fazer uma espécie de uma revisão. É o mesmo conteúdo dado em 2019, mas já faz tanto tempo que nem eu mesmo lembrava, tá, gente? Então, nós vamos fazer uma espécie de uma revisão desse material associado ao passe, ao que seria o passe. E aí, no meio tempo, a gente pode levantar a mão, perguntar, discutir, debater, criticar, desde que com educação. Tudo bem, gente? Lembrando que está sendo gravado, tá? Está sendo gravado. Vai ficar gravado. Se for mal educado, dá para sempre, não é? Gente, fluidoterapia espírita, né? O passe. Todo mundo aqui sabe o que é o passe. Nós temos a noção kardeciana, nós temos os estudos das obras consagradas, Chico Xavier, Divaldo Franco, Herculano Pires, assim por diante. O passe, então, ele seria algo que a doutrina espírita concebeu e constituiu? Seria algo que foi criado pelo espiritismo para que a gente desfrutasse, nós os eleitos puramente? Ou haveria talvez uma raiz que antecede esse período de Allan Kardec? Sem dúvida nenhuma, todo mundo concorda? A construção do pensamento humano, ela se dá ao longo de muito tempo. E, às vezes, de muito tempo mesmo. Vamos lá. Cliquei? Você deu um spoiler, mas tudo bem, não tem problema. Ah lá, muito bem. Se vocês fossem definir essa imagem, vocês diriam que ela significa o quê? Código. Um código. Um texto. Um código. Um texto. Um código. Essa imagem aqui, ela reflete um papiro chamado Papiro de Ebers, datado do século XV a.C. Esse papiro passou pela mão de muita gente, desde as guerras napoleônicas, quando Napoleão alcançou o Egito, e foram vendidos e roubados, né, inúmeros tesouros do Egito, múmias, artefatos, etc., etc. E muitos desses itens foram parar na Europa na mão de colecionadores. Alguns foram parar na mão de acadêmicos, que buscaram traduzir, interpretar, compreender o que ele estava escrito. E esse papiro foi traduzido por um monge chamado Friedrich Ebers. E o interessante é que esse monge, ele introduziu a ideia de se publicar romances, inclusive com a temática do Egito. Isso lá dos idos do século XVIII, 17 para 18. Melhor, 18 para 19, perdão. E o interessante é que ele fez uma tradução completa dos rolos que ele possuía, incluindo esse rolo, que na verdade isso aqui é um trecho, ele possui 22 metros, né? Se você desenrolar, tinha 22 metros o rolo desse papiro. E o interessante... Ele fez a tradução quando, Aurélia? Foi século 18 para 19. E o interessante é que, nesse papiro, ele encontrou algumas coisas interessantes. A primeira, logo de cara, é que ele, especificamente, é um tratado médico. Então, aqui você encontra inúmeras receitas, inúmeros diálogos, inúmeros remédios até caseiros para se tratar os mais diversos males que vocês possam imaginar. Boa parte deles com receitas bem místicas, digamos assim. Outros, nem tanto, coisas que a gente usa até hoje como tratamento para a cefaleia. Mas o interessante que vem ao ponto para a gente é o seguinte: existe um trecho muito interessante nesse papiro que é repetido algumas vezes. E o trecho diz isso aqui, ó. Pousa a tua mão sobre o doente para acalmar a dor e dize que a dor cesse. Olha só que coisa mágica, né? Parece meio além da história, mas vejam só que interessante. Pousa a tua mão sobre o doente para acalmar, ou seja, coloque a tua mão e dize para que a dor cesse. Ou seja, ele se coloca na posição de ensinar alguém, um médico, a fazer uma cura pela imposição das mãos. Olha que interessante. E a gente reflete isso em outros inúmeros objetos que são encontrados nesse período. Aqui são os mais claros, os que suportaram a prova do tempo. Existem outros que também têm a mesma característica, inclusive em outras culturas, como os povos sumérios da Mesopotâmia, o pessoal da Índia, o pessoal da China.
também tem as mesmas estruturas, tanto pictográficas quanto esculturas. Personagens, muitas vezes deuses, divindades, impondo a mão sobre terceiros. Isso é fantástico. Quando nós começamos a avaliar historicamente de onde é que as coisas vêm, né? Tem esses trechos que são consagrados na literatura espírita, que nos relatam, né, que os magos da Caldeia, né, uma tribo, na verdade, já extinta, e os brahmanes da Índia, eles curavam pelo olhar. O Heródoto, né, o grande historiador que cita a peregrinação dos santuários gregos, onde os hierofantes, né, que eram sacerdotes, em transe realizavam curas e receituários, também com imposição de mãos. Diodoro Sículo, outro historiador famoso, também ele cita que multidões se aglomeravam lá no templo de Ísis, em busca de curas onde eram adormecidos pelos sacerdotes em crise e indicavam remédios para si mesmos, sendo também intérprete da voz divina e curando com a força da imposição das mãos. Apolônio de Tiana, que era um outro grande filósofo, também era conhecido por curar a epilepsia pela imposição de mãos e força da vontade. E nesse caso do Apolônio tem inúmeros registros dele fazendo para castas, digamos assim, diferentes. E no Extremo Oriente nós temos também a questão da ancestralidade das técnicas da medicina tradicional chinesa, né, que tem ficado cada vez mais próximo de nós nesse mundo globalizado. Já o Ibn Sina, que é o Avicena, né, que é o polímata persa, um dos três grandes, com o próprio Paracelso e o Hipócrates, dizia que a alma não age só sobre o seu próprio corpo, senão ainda sobre corpos estranhos, e que pode também influenciar à distância. E Paracelso, o outro polímata suíço também, dizia, já dando nome às coisas, o magnetismo só tem de novo o nome, só é um paradoxo para os que riem de tudo que atribuem a Satã, aqui a gente já está falando com um avanço, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, que não podem explicar. Há no homem uma tal energia que ele pode atuar fora de si e influenciar de maneira durável um ser ou objetos de que está afastado. Tal força é infinita no Criador, mas limitada à criatura pelos obstáculos naturais. E aí, nós temos o maior exemplo de todos. Né? Jesus, excelso por natureza, que inúmeras vezes nos textos bíblicos dos apóstolos, curou pela imposição das mãos, e mesmo à distância. Então, nós temos representado, né, o levantamento da filha de Jairo, que estava desacreditada, né, que diziam que não suportaria seguir mais adiante, e pela força da sua vontade da imposição de mãos, ela se cura e se ergue. E vemos isso repetidamente em vários trechos, né? Então temos lá, e Jesus estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Isso tem Mateus. Temos ainda o exemplo do leproso na descida do monte, a ressurreição da filha de Jairo, como já falei, o criado paralítico do centurião, à distância, a sogra de Pedro em Cafarnaum, e ainda outro item de grande importância que declara a ideia da imposição de mãos como grande importância para nós. Então, Ananias foi, e entrando em sua casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. E esse é o momento de virada de Paulo. Pois bem, só que tudo isso que eu falei bem rapidamente tem a ver com um passado remoto, distante, que pode ser, digamos assim, até contestado. Eu posso chegar e falar, bom, aquele texto lá no hieroglifo, no Egito Antigo, fizeram, falsificaram, viajaram. Poderia, embora não faça sentido. Entretanto, mais próximo de nós, nós temos outros registros, inclusive de maneira mais concreta, e diremos próximo da questão científica da coisa. Então, nós temos, por exemplo, o surgimento de Franz Anton Mesmer, que foi de importância capital para o próprio surgimento do Espiritismo. Né? Ele teve a perspicácia, né, de avaliar de forma desapaixonada a questão da força vital que todos nós possuímos e a influência que eu posso ter no meu semelhante. Então, ele realizou, digamos, a redescoberta desse magnetismo fluídico animal.
definindo-o como sendo a capacidade de um indivíduo em causar efeitos similares ao magnetismo mineral, aqui ele estava relacionando a questão dos ímãs, lá atrás, que eles achavam que era algo parecido, em outra pessoa. E ele, então, estabelece a ideia do sono mesmérico, precursor da hipnose, ou seja, a imposição de mãos para adormecer o indivíduo e abrir os arcabouços da mente. Posteriormente, se tornou as técnicas de hipnose que nós temos até hoje. E há inúmeros registros interessantíssimos disso. Então, aqui nós vemos à esquerda, né, uma ashura, né, representando um mesmerita, um mesmerizador que está projetando as forças vitais através da mão numa senhora, e ao lado direito um registro fotográfico bem interessante de um dos discípulos, né? E é interessante que a legenda diz assim: a realização do passe magnético, ou seja, o passe já tinha sido instituído como palavra lá atrás. Isso é muito interessante. Para tanto produzir ou aprofundar o sono mesmérico. Então, se eu induzir uma pessoa ao sono, eu poderia continuar aprofundando essa sonolência e aprofundando ao mesmo tempo a penetração da vontade do fluido naquela pessoa que estava ali passiva diante da força fluídica, né? E isso, ao mesmo tempo, gerou coisas estranhas na época, né? Da mesma forma que há pessoas que se interessam por um fenômeno e o estudam com vontade, com dedicação, sem paixão, há aqueles que querem que o estudo não avance. Então, nós temos mais ou menos nessa mesma época, quando o sono mesmérico, quando os mesmeritas, quando os grupos de estudo aumentaram, também os detratores, incluindo os jornais da época que produziam charges como essa. Então, vocês vão ver à esquerda, que é muito interessante, né? O hipnotizador, o mesmerita, né? Projetando sobre essa senhora os seus fluidos, só que ele está na figura de um burro, porque era o magnetismo animal. Né? E à direita, da mesma forma, inclusive até com caracteres sedutores ali, né? Você podemos ver o senhor ali meio corcunda em cima do burrico, né? Dizendo que a pessoa é que é o animal. Entendem, né? O que eles querem dizer? Ou seja, sempre há aqueles que querem, de alguma forma, ridicularizar, mesmo quando a coisa é séria. Essa imagem ela é muito interessante, gente, porque não sei se vocês vão enxergar do lado direito, que tem um rapaz ali com uma garrafinha. Vocês conseguem enxergar? Na legenda em cima está dizendo o seguinte, ó, farmácia magnética. E dá para ver que aquele instrumento é como se fosse água, ou seja, ele está fazendo imposição de mãos na água. Ele está magnetizando aquele líquido, né? Então, nós vemos que esse tipo de experimento já não é de agora que está acontecendo. Pois bem, aí avançam-se alguns anos e surge, então, Allan Kardec. Ele tomou contato com essas experimentações de magnetizadores mesmeritas, que eram muito populares na época. Ele tinha um amigo pessoal, o Monsieur Fortier, que era magnetizador, chamou ele para ver o negócio, e aí ele foi e começou a se aproximar do fenômeno a partir da magnetização e, posteriormente, dos fenômenos das mesas girantes. E aí, com essa curiosidade natural, que lhe era uma característica, a respeito desses fenômenos sem explicação que aparentemente pareciam ser produzidos, né, por inteligências ocultas, resoluto, ele iniciou a sua própria linha de experimentação, dentro do qual a ideia da transmissão fluídica estava incluída e destacada. Nasce, assim, a doutrina espírita. Muito bem. Então, vamos começar, depois dessa ideia histórica da coisa, a entender um pouquinho sobre o passe. Nos processos de cura, pessoal, como é que a gente pode entender o passe? Se vocês fossem tentar responder essa pergunta de maneira rápida, uma frase bem simples, uma palavra, como é que nós podemos entender o passe em um processo de cura? Como é que funciona? O que ele faz? Complexo, não é uma pergunta fácil de se responder. Concorda? Vocês ficaram pensando, poxa, como é que é? Não tenho dúvida alguma que muitos aqui devem saber muito mais do que eu, mas é difícil colocar numa ideia. Né? Complexo. Nós temos algumas definições, por exemplo, a definição clássica no Consolador, a questão de número 98. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado
das forças espirituais. Quem lê essa resposta pode ficar até um pouco confuso. Concorda? Quando a gente começa a pensar transfusão, né, recursos orgânicos, reservatório limitado, psíquicos, energias, forças físicas, fluidos, são todos termos que, em si, já são muito complexos, né? Então, é necessário que, para que a gente entenda algo, estudar e procurar pistas, raciocinando sem preconceitos, claro, para que a gente consiga juntos, sempre juntos, encontrar respostas. Então, vamos lá. Deus, alfa e ômega, né? Inteligência primária, causa de todas as coisas. Dele derivam os dois grandes, as duas grandes estruturas que nós conhecemos até o presente momento. O espírito e a matéria. Correto? Então, nós temos as coisas palpáveis e estruturais que nós podemos pegar, ver, sentir, tudo que há nesse espaço tridimensional. E, de um outro lado, nós temos o espírito, cujo muito pouca coisa nós sabemos. Mas sabemos que não é matéria. Para que esses dois indivíduos consigam falar entre si, nós precisamos de um terceiro, que nós damos o nome de fluido cósmico universal. Este fluido extremamente maleável, do qual derivam as estruturas materiais também, funciona nesse sentido estrito que nós estamos falando como uma espécie de interface entre um e outro. Então, através da atuação do espírito no mundo material, do qual também é o fluido cósmico universal, um consegue falar no outro. Um consegue falar com o outro, perdão. Tudo bem? E o fluido cósmico universal, ele é um fluido na sua maior simplicidade que se pode conhecer. Então, o fluido cósmico universal, ele forma como elemento primordial todas as substâncias conhecidas pela ciência. Então, nós estamos falando desse concreto, dos plásticos, dos vidros, da carne, no cabelo, nem tanto, porque eu tenho pouco, mas o ar, tudo, permeia tudo. Mas ele também, devido às suas conformações, forma as outras estruturas que não matéria, como essa daqui. Falando, por exemplo, do princípio vital, o princípio material, as estruturas atômicas, o fluido vital, ou magnético, fluido elétrico animalizado, dependendo da terminologia, e ele também forma, especialmente, uma estrutura que importa muito para a gente no trabalho dos passes, que é o perispírito. O que é o perispírito, pessoal? O que é? Meu Deus. Ele sabe. Ele sabe. Eu vergonha, tô brincando com gente. vocês, gente. É muita gente. É muita gente. Vamos lá. A gente fica com vergonha. Vamos fazer assim. Vamos construir essa história para que a gente consiga se entender. Vamos pensar em níveis de organização espiritual. Então, eu tenho um espírito, foco inteligente, radiante, luminoso. Ele é, dentro de si próprio, uma unidade. Quando o espírito associa-se ao perispírito, ou melhor, chamando o fluido natural para se representar e para se interagir no mundo, eu tenho uma manifestação inteligente. Os espíritos, por exemplo, enquanto desencarnados, estão nesse estágio. E, além disso, eu tenho o espírito, possuindo o seu perispírito, que tem também um corpo material. A isso, nós damos o nome de encarnação terrena. Certo? É nóis. É nós. É nós. Diga. Aurélio, posso fazer uma pergunta? Faça duas. Meu nome é Lore, tá? Oi, Laura. Quando você fala do espírito mais perispírito, manifestações de inteligência, Uhum. quer dizer que são momentâneas, né? Porque, Ou não? Porque, em que sentido? Tipo assim, a composição espírito, perispírito e corpo somos nós, né? Sim. A gente está encarnado. Uhum. Espírito mais perispírito sem o corpo, São os desencarnados. desencarnado. Isso, exatamente. Mas- Então, todo o universo de espíritos desencarnados estão nesse estágio.
Perispiritualmente falando. Mas um espírito desencarnado, ele pode ter o próprio perispírito dele, que ele anda com o perispírito? Ele o possui. Ele o possui, certamente. Nós temos notícias, assim, sugeridas que espíritos de altíssima envergadura, e isso, assim, bota alta envergadura nisso, já não necessitariam de perispírito, porque eles não precisam mais dessa vestimenta para interagir com o universo onde vivem. Mas, sim, todos nós aqui estamos nesse nível. Exatamente. Então, por isso eu acho bom, só os espíritos mais evoluídos que não precisam do perispírito. Esse é o que supomos. Vamos chegar lá um dia e descobrir. Né? Quem chegar lá me avisa, tá, gente? Porque eu tô longe, tô bastante longe, tá? Muito bem. E aí pensemos, né, pessoal? O nosso organismo, ele é um organismo simples? Por que ele não é simples? Por que ele não é simples? Poxa, é só acorda, levanta, espreguiça, coloca um combustível, tá tudo certo. Não é? Não. Pensemos. Pensemos, aí Pensemos. pronto, aí já complicou. Pensemos. Penso, logo sofro, é isso? Não, aí já é um outro processo, né? Aí qual o combustível? De onde vem? Exato. Vejam só. Quando a gente coloca comidinha na boca, o que acontece? Ele tem que ser digerido. O conteúdo precisa ser distribuído. Depois ele precisa ser localizado para ser metabolizado, queimado em movimento e respiração. Só nisso eu estou falando de gástrico, né, respiratório, circulatório, motor, nervoso, porque tudo é controlado. Então, numa atitude muito comum, pueril, banal, nos alimentar, o sistema como um todo, com seus subsistemas, trabalhou para que a vida mantenha-se bem. Quando nós falamos, então, que há no mundo material inúmeros sistemas que se sobrepõem para que a vida humana ocorra, quando nós colocamos o elemento espiritual, imaginam vocês que há menos ou mais sistemas envolvidos? Certamente que mais. Então, nós observamos que, se de um lado somos luz pura, existe um sistema perispirítico extremamente mutável, que a cada encarnação renova-se, muta, aprimora-se e, em sentido infinito, gradua à perfeição. E, simultaneamente, em um terceiro ponto, a matéria densa nos serve de ferramenta para que esse progresso ocorra. Então, são vários sistemas que falam entre si para que o futuro seja nosso, de fato, como espíritos livres em progresso. E aí, gente, a coisa começa a ficar complicada. Quando você começa a pensar que tudo é muito mais complexo, dá até uma dor de cabeça, né? Mas é importante, principalmente para aqueles que trabalham no passe. Por quê? Pensemos, o perispírito, ou corpo fluídico, segundo as definições que nós já conseguimos obter, ele surge através do meio onde o espírito vive, pois é do meio onde ele se encontra que o espírito extrai o seu perispírito, isso é esse envoltório ele que o forma a partir dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. E ainda, o perispírito, importante, é suscetível de refletir, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui, a glória ou viciação da mente. Por isso, a atividade mental nos marca o perispírito, identificando a nossa real posição evolutiva. Está lá em André Luiz, Libertação. São dicas muito importantes para que a gente compreenda a nossa posição nesse mundo. E, principalmente, a questão da evolução do espírito. É por isso que, frequentemente, a imagem de santos ou espíritos de luz são literalmente luminosos. Certo? O perispírito, ou corpo fluídico, é uma estrutura fluida, ou seja, maleável, plástica, que possui muitas propriedades. Algumas, certamente, você já deve ter ouvido falar. Por exemplo, dos centros de força. Né? Chakras. Canais transmissores, talvez.
e o famigerado cordão de prata, né, que todo mundo fala e muitas dúvidas surgem aqui e acolá, né? Tudo isso a gente ouve falar. Então, vamos entender rapidamente. Chakras, roda ou círculo. Para que serve, pessoal? Eles têm a função de captar fluidos, vulgarmente chamamos de energia, disponíveis para todos, de modo a vitalizar este corpo fluídico e, posteriormente, transmitir às células do corpo material, gerando essa energia vital, para que a gente viva. Manutenção desse tônus vital. Então, lembra que eu falei de sistemas? Eu preciso do meu alimento, certo? Os chakras, eles são estruturas, órgãos, podemos dizer assim, responsáveis por fazer essa captação desses fluidos e direcioná-los no corpo ao lugar em que nós necessitamos. Da mesma forma que o nosso sistema circulatório, por exemplo, leva oxigênio a cada uma das células que nós temos no nosso organismo. E vejam só, essa imagem, gente, é muito popular. Em algum lugar vocês já devem ter visto, né? Que é a relação de posição dos centros de força e associados aos plexos nervosos. Vocês sabem o que são plexos nervosos? Plexos nervosos são locais específicos no organismo que são extremamente inervados. São locais onde sinalizações orgânicas ocorrem de grande importância para o controle das funções de órgãos, funções hormonais, funções metabólicas. São lugares de grande importância. E esses chakras, essas rodas, desde a antiguidade até o que nós podemos observar no dia de hoje, eles estão localizados em lugares muito próximos aos mesmos plexos nervosos. Ou seja, lembra da ideia dos sistemas? Eles estão sobrepostos, mas eles se comunicam. E quando a gente avança, a gente começa a perguntar então, né, gente? Bem, muita coisa no nosso corpo acontece automaticamente, né? Eu não falo, coração bata, porque se for pensar, eu já tinha morrido. Ele bate sozinho. Né? Eu não paro para respirar. A respiração acontece automaticamente. Então, nesse sentido, comparando com o nosso tema, considerando os automatismos orgânicos, ou seja, coisas que acontecem sem eu parar para pensar, seria o passe algo mecânico dessa forma? Ou envolve algo mais? O que vocês acham? O negócio acontece sozinho? Pá, não? Então, eu vou falar para vocês que não. Certamente que não. E se nós fôssemos, bem brevemente, elencar, o que seria necessário para o passe? O que vocês acham? O que precisa do passe? Uma conexão? O que mais? Uma harmonização, interessante. O que mais? Uma conexão e harmonização? Nada mais? Então, põe a mão lá e fala, conectei, pum, ligou o Wi-Fi. E vai. Verdade, por exemplo, eu preciso saber que eu estou ali para uma tarefa e desejar sobre o próximo algo de melhor? Então, vamos lá. Oi? Conhecimento de causa. Uma técnica. É importante. Importante. Há maneiras de fazer as coisas da mesma forma que eu preciso saber dirigir um veículo para que o veículo ande. Correto? Então, vamos elencar bem rapidamente. Para que ele não bata, né? Pelo menos para quem não é, que eu continue andando com ele futuramente, né? Pelo menos. Vamos elencar rapidamente 3 itens, são muitas coisas necessárias, mas digamos assim, 3 itens de guarda-chuva que estão em cima. O primeiro deles, gente, é a fé. Muito subestimada. Muito subestimada. Por quê? O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, o agente universal, modifica-lhe as qualidades, ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que, a um grande poder fluídico normal, junta a ardente fé e pode, só pela força da sua vontade dirigida ao bem, operar os singulares fenômenos de cura, tido antigamente como prodígios. Olha só a razão do milagre, gente. Mas que não passam de fenômenos naturais. Ou seja, se não o curaste, foi porque não tendes fé. Ai, ai, ai. O que mais que a gente pode elencar, pessoal? Talvez o merecimento daquele que recebe? Por quê?
Quando nós observamos a questão do merecimento, é complexo. Porque em virtude do axioma, segundo todo efeito tem uma causa, tais misérias como a doença incurável, congênita, morte, revés de fortuna, etc., pobreza, são um efeito que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa há também de ser justa. Logo, se há fé, mas não há cura, foi por causa da falta de fé ou porque não há merecimento? Não há merecimento. E não tem a ver com punição, tem a ver com justiça e aprendizado para o indivíduo. Uma necessidade. Porque um dia todo mundo está morrendo. Exatamente. Ninguém é imortal, ninguém é Highlander, né? Isso é muito chato também, né? Isso é muito chato, né? Andar por aí sem eira nem beira, todo mundo indo embora e você aqui. Isso é muito chato. Então vamos lá. Provas e expiações da reencarnação que objetivam o progresso. O que mais? Talvez a vontade. A vontade tem um papel importante nessa equação, pessoal? Sem dúvida, ela é de importância capital. Exato. A vontade é atributo essencial do espírito. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por ação consecutiva, reage sobre os seus compostos, cuja propriedade íntima se vê transformada. Então, é aquela história do desejo ardente em direção a um objetivo, que é a cura, dentro da nossa capacidade, claro, fazendo com que haja uma mudança nesse tônus vital no local da doença. E tem aquela história de revitalização, por exemplo, das células que eles estão, né? Fazendo com que haja uma mudança vibratória que ocasiona, a seguir, a cura. Então, a vontade, ela é importantíssima. A vontade é onipotente para imprimir ao fluido espiritual humano uma boa direção e uma energia maior. No homem indolente e distraído, a corrente é fraca. A emissão é lenta. O fluido espiritual para nele sem que o aproveite. No homem de vontade enérgica, ou seja, aquele que deseja factualmente que o benefício ocorra, a corrente produz o efeito de uma ducha. E eu tenho certeza que certamente alguns de vocês já devem ter passado pela sensação da ducha. E ter percebido isso tátil, fisicamente. Muito bem. E aí vamos entrar um pouquinho na questão, já falamos da história, já falamos de onde é que veio, já falamos de ideias gerais. Vamos pensar mais na prática do passe. Nós sabemos, todos aqui que já tiveram oportunidade de estudar, que há 3 tipos de passe, dependendo dos participantes nessa ação terapêutica, porque é uma ação terapêutica. Quais são os 3 tipos de passe, pessoal? Vocês lembram? Espiritual, magnético, espiritual e misto. Então, nós temos o passe magnético, que é apenas com um curso de encarnados. Então, estou vendo que a nossa amiga aqui está mal, está meio caidinha, então vou lá, nossa, calma, não, vem cá, calma. Vou dar um passo, eu vou doar. Isso, tá forte aqui o negócio. Ou seja, eu vou fazer uma doação particular minha em prol de alguém que está com a pilha baixa. No intuito de erguer. E funcionou, vocês viram que funcionou, né, gente? Passe tipo número 1. Inclusive, né, Aurélio, esse passe magnético, ele é muito usado, né, por pessoas também que não têm vínculos com religião. Exato. E vamos tocar nesse sentido. O passe, a transmissão fluídica, pensemos na questão mesmerita, lá atrás, que não tinha o tocante da religião, embora muitos religiosos o praticassem. Hoje nós temos técnicas muito similares de grupos associados, por exemplo, a psicoterapias, né? A técnicas, diríamos, paracientíficas, mas com intuito científico, que nada de religioso tem. É o próprio reiki, né? O próprio reiki. O reiki já tem um conteúdo ali um pouco religioso, mas também é uma técnica. Então, assim, é algo que as pessoas sabem que tem um efeito. Muitos não sabem a profundidade do mesmo, mas eles sabem. Além disso, nós temos o passe espiritual, que é apenas com um concurso de espíritos. Então, nossa amiga Malik está doente aqui, o Aurélio viajou, foi para Bahamas. O Aurélio está na Bahamas. Eu tive que ir para Bahamas, gente. E o que acontece? Ela precisa de um auxílio? Precisa.
Então, espíritos amigos afins irão auxiliá-la se for do merecimento dela, fornecendo as energias espirituais para ela, atuando diretamente no organismo, principalmente na parte que porventura esteja deficiente, certo? E aí tem o terceiro tipo, que é o passe magnético espiritual, ou misto, né? Como o pessoal chama, misto, que tem a ver com recurso tanto de encarnados como o de espíritos. Ou seja, é um multirão ali, de encarnados e desencarnados, em prol do auxílio fraterno. Tudo bem? Então, se a gente pega, por exemplo, olha uma imagem dessa, e observa ali o senhor ali, jorrando fluidos sobre a mocinha que está na cadeira, bem acomodada, né? Os dois ali estão encarnados. Que tipo de passe seria esse? Um passe magnético. Simples. Né? Se nós observássemos esse daqui, né, que o irmãozinho ele está voandinho, que tipo de passe seria? Um passe espiritual. Certo? E em um terceiro momento, que tipo de passe seria esse? É um misto. Ou seja, nós temos um indivíduo necessitado de um auxílio físico, vital, orgânico, um colaborador que vai sobre ele orientar os seus fluidos, pois ele tem abundância naquele momento, e ainda há o quê? Uma equipe espiritual auxiliando para dar o gás na história, né? Para auxiliar fluidicamente em ambos os lados. Ou seja, aqui é um trabalho em equipe. E isso é um fator de grande importância, trabalho em equipe, porque sozinho muito pouco a gente faz. A maioria das grandes mudanças, o passe, a cura, inclusive, se dá em equipe. Correto? Muito bem. A gente não sabe, né, o tamanho da equipe espiritual que acompanha, né? Então, a gente imagina, às vezes, que tem um passista e tem um espírito junto, que nem essa coisa... Mas tem toda uma equipe, né? Que, de repente, a gente não sabe qual é o tamanho dessa equipe, né? Que está atuando. A gente sempre tem que imaginar que... A gente não, né? Digo por mim mesmo, né? Todo trabalho bem organizado requer pessoas. Então, você tem os mais experientes, os menos experientes, aqueles que coordenam, aqueles que estão mais acima ainda coordenando vários trabalhos simultâneos. Então, imaginemos que quanto maior a assembleia, ou seja, maior número de pessoas reunidas com esse objetivo, maior também é a equipe espiritual. Então, a gente está falando de muita gente querendo auxiliar. Ui. O primeiro, né, do médico, no caso, pode dar o exemplo das benzedeiras. Como é que fica, hein, pessoal? Benzedeiras. Benzedeira. Pensemos. Vamos, uma ótima pergunta. Ótima pergunta. Vamos pensar assim, gente. No caso das benzedeiras, né? Que ajudam tanta gente nesse Brasilzão. Elas vão lá, pois normalmente criança tem muito disso, né? De acalmar a criança. Pega a criança para acalmá-la. Então ela vai lá, algumas cantam, algumas só colocam em posição de mão, outras preparam alguns chazinhos. Então elas estão ali com a criança. Quem é que garante que está só ela? Não sabemos. O que nós explicitamos aqui no caso em tela é que é possível que eu, fisicamente, auxilie você e você a mim? Sim. Mas será que toda vez que eu fizer, estarei eu sozinho? Fica a dúvida. Mas você tem técnicas, e nós supomos... Você tem técnicas de terapia mesmo que usam essas técnicas magnéticas e que não são religiosas. Normalmente em consultórios, né? Que as pessoas fazem, que elas inclusive cobram para fazer, porque são técnicas, né? Então, não tem uma questão religiosa necessariamente envolvida. Tem vários lugares, assim, em São Paulo mesmo, que fazem esses tipos de trabalho, né? Que eles dão outros nomes, né? Eu não estou lembrando agora, mas tinha um bem famoso lá na Indianópolis, naquele pedaço lá, que era uma clínica que eles faziam esse tipo de aplicação magnética, né? Porque aí não envolve a questão, você está doando o quê? Né? Claro que em tudo que você faz tem espírito envolvido, né? Mas a intenção, como ele falou, da vontade, da intenção tal, você está mobilizando você.
Você não vai fazer que nem a benzedeira que acredita que aquilo é um dom espiritual, que ela tem que fazer de graça, né? Ou como as técnicas afro-brasileiras, que também fazem esse tipo de terapia, né? Então, assim, quando a gente fala do magnético, você está doando só do seu. Tem espírito ou não tem, mas porque ele está interessado na pessoa, né? Vamos pensar o seguinte, só para dar uma ideia muito clara. Imagine que eu estou numa cama de hospital doente. E eu, por causa da pandemia, não posso receber visita alguma. Imaginaríamos que alguma entidade amiga poderia me auxiliar? Claro. Sem dúvida. Logo, o passe foi realizado sim, o concurso de encarnados. Da mesma forma, o oposto pode acontecer. Só que, considerando que nós não temos a percepção muito clara da presença dos espíritos, exceto algumas pessoas que têm maior sensibilidade, nós podemos afirmar que há ou não há espíritos? Não temos. Nós entendemos que a possibilidade existe, mas consideremos filosoficamente. O processo que está sendo realizado ali é um processo de cura, ou a tentativa de. É o processo de bem. O que fazem os bons espíritos? Aproveitam as oportunidades. Aproveitam as oportunidades. Mas, então, se a fé, o merecimento, a vontade estão ali reunidos em prol do auxílio fraterno, certamente os espíritos surgirão para auxiliar. Está pedindo para Deus, está pedindo. Ou não, né? Ou não, né? Quando você vai num consultório... Não, mas quando você leva uma criança na bebedeira... Sim. Aí sim. Com certeza, alguém está pedindo para que aquela bebedeira faça alguma coisa. Então, nesse sentido, tem sempre entidades envolvidas para atender. Uma vez, a minha irmã estava fazendo um curso de massagem, né? E a massagem, ou todas essas técnicas, elas também trabalham com essa transmissão de energia, né? E o mestre dela falou para ela o seguinte, olha, quando você está tratando um paciente, né, a sua vontade tem que estar focada naquele paciente. Você não pode estar fazendo isso pensando em outra coisa. No tempo que você tem que estar lá, ele tem que ser a sua prioridade. E o direcionamento. Nesse caso, você doente no hospital, ninguém pode visitar. Vai ter um espírito ali dando passe. Ele pode recorrer ao concurso de algum médium, corno, para o animalizado. Para ceder fluidos, certamente que sim. Frequentemente eles o fazem. Faz isso, né? Frequentemente. Normalmente precisa do animalizado. A gente, na verdade, assim, nós temos uma dificuldade muito grande, enquanto encarnados, em conceber a ideia do fluido. Então a gente fala, não, é como uma água, é como um vapor, é como isso. Mas, na verdade, nós temos uma noção bem simples, bem singela a respeito de funcionalmente como é o fluido, porque nós estamos encarnados. Mas essa concepção, pouco a pouco, ela vai avançando como nós vimos que avançou nos milênios para cá. Agora está tendo uma certa aceleração, porque as pesquisas estão se intensificando, viu, gente? A coisa vai, dos anos para frente, a coisa vai esquentar nesse sentido. Passa duas. Quando uma pessoa, eu aprendi aqui nos cursos, né, que a gente tem que concentrar bem o nosso desenvolvimento espiritual, contando com a proteção dos tempos, né? Que aqui a gente está protegida, é um local adequado. Né? Quando uma pessoa, inclusive, que nem é espírita, mas sabe que a gente dá paz, e a pessoa está numa situação apertada, com algum problema de saúde, ou algum problema até, às vezes, mental, né? Depressão, pede para a gente. Ai, você me dá um passe? Excelente questão. Vamos segurar só um pouquinho essa pergunta tua, que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Vamos segurar, é importante, bem importante. Então, vamos lá. A gente falou a respeito do tipo de passe, né? Como aplicar o passe? Quem que já fez curso de passe aqui, gente? Tem bastante. Quase todo mundo. Maravilha. Todo mundo trabalhador. Como é que aplica o passe, gente? Eu preciso fazer uma dancinha? Preciso dançar? Poxa, gente. Eu preciso fazer ali um tai chi? Preciso?
Não? Eu preciso ficar banando a mão na frente da pessoa? Preciso? Não. Não, né? Allan Kardec não sugeriu método, né? Mas sendo Allan Kardec, ele sempre sugeriu, como em todas as coisas, o uso do bom senso. E quando nós avaliamos o bom senso, a gente observa a experiência. O que é que nós sabemos? Que, os dirigentes espirituais que coordenam o trabalho, a gente está falando isso agora, da coordenação, aproveitando o fluido fornecido pelos encarnados, melhor direcionando. 2, a fé, o pensamento e a vontade são determinantes na transmissão do fluido. E 3, como a gente já falou, a gente sabe muito pouco ou quase nada, né, acerca da manipulação direta desses fluidos. Poxa, então como proceder? O que é que a gente tem de experiência? E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Como é a todos é dado apelar aos bons espíritos, orar e querer o bem. Muitas vezes basta impor as mãos sobre uma dor para acalmar. É o que pode fazer qualquer pessoa se trouxer fé, o fervor e a vontade e a confiança em Deus. As mesmas palavras surgem novamente. O passe poderá obedecer a fórmula que forneça a maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é uma transmissão de uma força psíquica espiritual, dispensando contato físico na sua aplicação. E Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido. Então, o que nós entendemos em linhas gerais? Não há necessidade de grande gesticulação, porque não faz sentido. Ele é um trabalho colaborativo com a espiritualidade. Envolve, pessoal, uma postura de simplicidade, porque o passe é algo simples de se realizar, que tem a sua gênese uma grandeza enorme, mas uma aplicação de simplicidade. E a vontade de fazer o bem, de novo, gente, a vontade de fazer o bem é o principal motor. O estudo, a partir daí, poderá delinear caminhos futuros no tocante à técnica quando a gente estiver um pouco mais maduro. E, sem dúvida, há grupos que estudam técnicas diferentes, o que é muito válido, na verdade. O progresso existe. Mas, enquanto nós não sabemos tarimbado como a coisa funciona ou não, ficamos na simplicidade. E o tempo vai dizendo, correto? Pois bem, e aí a gente entra no porquê que a simplicidade é tão importante no direcionamento, no delineamento do passe. Porque existem riscos. Nós precisamos, como passistas, que somos ou seremos muito em breve, buscar o caminho da eficiência, do equilíbrio, sem apelação alguma, em oposição ao quê, pessoal? Ao show. Gente, acredito que muitos aqui já devem ter visto algo nesse sentido. Que tem outros objetivos, como nos mostram exemplos de descambar para o espetacular, de cunho místico, vazio ou exibicionista, porque nós somos seres humanos. Infelizmente, mas felizmente, nós somos seres humanos. E isso descaracteriza a atividade genuinamente fraterna, porque eu não estou ali mais para auxiliar o próximo, eu estou ali porque eu me sinto bem, no sentido de ego. Ou seja, descaracterizando a atividade genuinamente fraterna e estimulando apenas o ego, tanto de quem doa quanto de quem recebe. Sabe aquela história de que sentar no passista que dá o passe forte? Não tem? Ah, nossa, aquele lá, o seu Zé, o passe... Ah, meu Deus, passe bom, vou lá. E aí tem a disputa da cadeira, né? Você já deve ter visto isso. Tem 10 cadeiras, todo mundo corre na mesma, assim. Parece a brincadeira da cadeira, né? Se tirar um, cai 10. Isso é muito complicado, gente. E vamos lá. Olha lá como é que funcionaria uma equipe com a do Cio da Gama, né? Então, nós temos os assistidos, a equipe dos trabalhadores da casa, os passistas, e também os trabalhadores da espiritualidade que coordenam o trabalho. Todos trabalhando em equipe, em sintonia, em sincronia genuinamente fraterna, para que o auxílio, de fato, ocorra. E aí? Pensamos em uma outra questão importante. Passes individuais e passes coletivos. Qual que é melhor, pessoal?
Poxa. É assim, né, Aurélio? Uma coisa é que é o melhor, outra coisa é como a pessoa se sente, como você falou lá, né? Paz confiante, né? Então, as pessoas não percebem da mesma forma. Exato. Nesse sentido, precisamos avaliar, porque o passe bom é o que funciona. É o que funciona e no sentido de mentalidade fraterna e receptiva também para o assistido. Porque tem que estar adequado à consciência da pessoa também, que às vezes, né, está ali esperando uma coisa e às vezes é outra, né? Ou seja... A gente estava fazendo passe coletivo, né? Mas volta e meia, chegava alguém e falava assim, mas será que você não pode dar um passe em mim, só um passe individual? Precisa ser uma coisa mais calorosa, um acolhimento que a pessoa está precisando, certo? Então, o passe coletivo e o individual, ele tem a mesma funcionalidade, se bem realizado, se bem estruturado, né? E se a psicosfera da equipe estiver em alinhamento. Agora, casos específicos como esse, você vê que a pessoa precisa de um acolhimento, tem mais a ver com a psicologia, uma carência da pessoa, do que com o passe em si. E essa pessoa também, como um ser humano digno de atenção, precisa ser atendida. Correto? Muito bem. E quem é que pode doar o passe? Quem é que pode... perdão. Uma dúvida. Às vezes acontece de ter mais passista, ou melhor, menos passista do que os assistidos, né? E às vezes a gente põe a mão em cima, alguns põem individual e outros fazem coletivo. E fica às vezes um pouco meio confuso. Então, nesse caso, é melhor fazer coletivo quando... Entendi. Vamos supor que tem pouca gente, muitas pessoas e pouco passista, eu começo a dividir, né? Todo mundo passa aqui, todo mundo passa ali, tudo mais. É uma coisa meio confusa às vezes, e a gente, às vezes, se perde um pouco, né? Tá. Então, às vezes, um vai para a cabeça de um, outro vai para a cabeça de dois. Entendi. Então... A gente tem que pensar o seguinte, em termos práticos, materiais mesmo, aqui no nosso nível, a gente precisa se organizar. Então, cada casa tem a sua maneira de organizar. O ideal é evitar confusão de qualquer tipo, porque você acaba impactando na atividade em si. Porque o próprio passista ficando confuso, ele não vai trabalhar direito. Isso pode acontecer também, né? Então, qual que é a ideia? Se por um acaso, tem que ter o quê? Combinar antes como é que vai ser o jogo. Porque isso tem a ver com o quê? Organização, pessoal. Não tem a ver com nada mágico. A gente se organizar, falar a mesma língua, para que o trabalho, que é o mais importante, ocorra e aquelas pessoas são melhores do que chegaram. Se, por um acaso, a casa delibera realizar dessa forma A, dessa forma B, faremos dessa forma A e dessa forma B. E avaliamos, conforme o tempo passa, se está tendo eficiência ou não. Certo? E aí, cada casa vai adotar o seu modus operandi e verificar se funciona ou se não funciona. Inclusive, se as pessoas estão se sentindo bem e se os trabalhadores também estão. Porque a pessoa também tem um efeito psicológico. Ela sai toda feliz, mas o trabalhador está, meu Deus, será que foi direito? Não gostei. Achei tão esquisito. Pronto. Já há um problema. Né? Então, tudo tem que ser transparente, tudo tem que ser combinado, tudo tem que ser bem organizado. Certo? Eu acho que a coisa da conexão entre equipes que acho importante, né? Das mais importantes. Sim. O coletivo, às vezes, em algumas situações que eu tive no passe, o coletivo, às vezes, era muito mais forte do que o próprio individual, porque as pessoas estavam todas conectadas na mesma... Sim. Na mesma sintonia. Sim, pode ser. Não, as assembleias têm essa coisa meio de união, né? Tá todo mundo junto, tem disso mesmo, realmente. Realmente. E nesse sentido, então, pessoal, avançando, pensemos como passistas, certo? Quem é que pode doar? Quem é que pode ser um passista? Pode ser qualquer pessoa? Teoria? Em teoria, sim. Se eu estiver com aquela gripe danada, e é gripe, não é Covid, com aquela gripe, eu posso dar... Eu devia estar aqui, Poderia eu trabalhar como passista? Então, não é todo mundo, não é em todas as condições, certo? Então, vamos lá. Diz o nosso amigo Leon Denis, como Cristo e os apóstolos, como os santos, como os profetas e magos, todos nós podemos impor as mãos e curar se tivermos amor ao semelhante e o desejo ardente de os aliviar, certo?
Mas vamos pensar. Uma palavra-chave que vai nos dar toda o delineamento para esse raciocínio. Hábitos. Vamos pensar o seguinte, gente. Eu vou bater aquela feijoada e vou jogar um futebol. Vai dar certo? Por que não vai dar certo? Meu corpo não vai aguentar, ele está ocupado com outra coisa. O sistema está focado em outra coisa. Certo? Então, dessa forma, para o passe também existem regras de via geral que não são absolutas, mas são o quê? Delineamentos para a gente se organizar. Certo? Por exemplo, a busca em tempo integral em eliminar vícios. Difícil, né? Mas necessário. Os vícios, eles acabam intoxicando o corpo. E se eu pingo, né, uma gota de azeite em uma vasilha d'água, aquilo já é tóxico, né? Já não funciona mais. Manter a saúde, repouso, alimentação, etc. Importante. Acho que não só para o passe, mas para tudo quanto é coisa, né, gente? Para manter a saúde, a gente precisa comer bem, dormir bem. Vigiar emoções e sentimentos, outra parte muito difícil, né? Principalmente quando a gente está vindo para cá, descendo a marginal, né? Sentido Santo Amaro, muito difícil vigiar os sentimentos ali, num dia que chove, principalmente. Aplicar-se aos estudos, pessoal. Toda vez que eu estudo e tenho conhecimento, eu consigo trabalhar melhor em qualquer atividade humana, passe também. Manter as intenções nobres. Eu estou aqui para auxiliar o meu próximo ou para buscar um palanque, por exemplo. E trabalhar sempre para o aperfeiçoamento moral. Sempre. Então, dessa forma, a gente tem alguma restrição para o passista? Opa, pode perguntar. Rapidinho, quando você fala uma meditação, manter, né, a meditação e a oração, não quer especificamente você a praticar uma meditação daquela meditação diária. Não necessariamente. Não, você meditar sobre as coisas, sobre... A meditação em si, ou seja, vamos falar que eu vou parar um momento no meu dia para fazer uma meditação. Vou colocar uma música, introspecção, para acalmar o meu ânimo, para refletir sobre a vida. Isso é importante. Tá? Não só a meditação caracterizada como a meditação, mas parar para meditar. Isso é importante. Porque nesse sentido a gente vai o quê? Digerindo o dia, né? Vendo as ações que a gente tomou, as escolhas que a gente fez. Isso é importante. Mas nesse sentido explícito, eu quis dizer a ideia de que é necessário manter uma harmonia dentro dos limites de possibilidade de cada um, durante o dia, os dias, semanas e assim por diante, para que, na hora da atividade em si, a gente está o quê? Estamos legal. É nesse sentido. Mas, certamente, que a meditação é um fator que ajuda a equilibrar. Certamente. Certo? Muito bem. E nós temos, então, alguma restrição? A gente falou do que é necessário para tornar-se passista. Mas que hora que eu falo, não, eu não posso ser passista? Existe esse momento? Sim? Talvez? Vamos pensar, por exemplo, existe uma restrição de sexo? Não? Mulher também pode dar paz, gente? Graças a Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Fazer pergunta divertida, né, Aurélio? Vai voar pedra em mim aqui, assim, né? O homem pode dar paz? Essa é uma das grandes... Qual caso de espírito que tem mais homem que mulher? Excelente pergunta. Olha, eu nunca vi nenhum. O que nos diz muita coisa em termos sociais. Certo? Não. Existe uma restrição de idade, gente? Também não. Nenhuma. Apenas com a ressalva de que uma saúde debilitada ou um período de transformação orgânica, como na infância. Certo? Que são casos pontuais. Certo? Restrição de saúde. Aí já temos um probleminha. Aquele que está doente, pois, necessita de fluidos para se restabelecer. Então, a pessoa que está doente não está ali para doar, ela está para receber. Tanto é que acontece um fenômeno muito curioso, de, por vezes, um passista que está doente e não o sabe, ou sabe, mas não contou, na hora de dar o passe, recebe um fluxo contrário daquele que está sendo assistido. Olha que coisa interessante, porque aquele ali possui maior abundância do que ele próprio. Então, ao invés de doar, ele capta.
Olha que coisa interessante. Vamos lá. Perturbações de ordem mental ou emocional seriam uma dificuldade? Sem dúvida. Porque o enfraquecimento dessas qualidades, mesmo que temporária, porque às vezes a gente fica mal mesmo, tá, gente? Isso é normal, não há problema nenhum. Mas isso acaba o quê? Prejudicando a atividade do passe. Tive aquela semana difícil, estou para baixo. Gente, posso sentar hoje e receber o passe? Acabou. Semana seguinte, estou beleza? Vamos trabalhar. Perturbações de ordem espiritual, pessoal? Com certeza absoluta. Porque as obsessões, elas requerem tratamento. Tanto para os frequentadores, como para os médiuns passistas. Porque médium passista é gente como a gente, tá, pessoal? O médium passista também está sujeito à obsessão. Ser humano, falível como todos. E quem é que pode receber? No geral. Existe alguma contraindicação para o passe, pessoal? Não! O tratamento fluidoterápico ele é recomendado em qualquer situação, mas com caracteres distintos para diferentes condições orgânicas que se apresentem no trabalho de passe. Condições orgânicas que se apresentem no trabalho de passe. Interessante. Por exemplo, pessoas de idade muito avançada. E hoje em dia a gente está falando de gente com 100 anos, né? Com 70 anos está melhor do que eu, tá, gente? Pessoas de idade avançada. Por quê? Porque o organismo já está delicado. Por isso, né? A roupa, a veste carnal, já foi usada por um bom tempo, né? Ou seja, ali há uma baixa absorção de maneiras, em linhas gerais, porque cada espírito é um espírito diferente, e essa atividade precisa ser o quê? Revigorante. Recomenda-se que haja um tempo de exposição um pouco mais prolongado e que o trabalho, por vezes, psicológico ajude, porque há pessoas, por exemplo, que já estão com dificuldades de memória, dificuldades de localização. Então, existe ali um trabalho do passista também humano, social. Isso é muito importante. E ainda há casos especiais, como problemas motores, acamados, né? Eu me lembro há muitos anos atrás que teve um senhor que foi receber passe num centro que fica no centro da cidade. E a casa, ela não tinha o acesso para cadeirante, ele estava numa cadeira de roda. E pediram para ele aguardar, para ele receber o passe. Esqueceram. Ninguém levou ele para dentro, ele ficou lá de fora. Olha só que triste, né? Ou seja, não houve ali, né, aquela empatia, né, de auxiliar uma pessoa que veio na casa precisando de ajuda, assim como todos nós um dia viemos, né? Então, a gente precisa de ter uma atenção muito grande. E é uma responsabilidade dessa forma para o passista. E as crianças, pessoal? Sim. Com algumas ideias gerais também. Porque eles também têm um organismo delicado de forma diferente, mas também têm um organismo delicado. Porque eles possuem o quê? Uma alta absorção, energia. Estão crescendo. Estão com a pilha no coelhinho da Duracell. A pilha está cheia. Então, é correria para tudo que é lado. Ou seja, o passe pode possuir uma atividade excitatória nessas crianças. E normalmente diz que o tempo de exposição pode ser o quê? Menor, um passe mais rápido, né? Sem contar que elas não têm paciência. Exato, que envolve o trabalho pedagógico, né? Porque aquela história, eu lembro que é muito engraçado, né? O passista, quando começa, vamos na passe criança, aí vem a criança, senta todo mundo, ele vai fechar o olho assim. Quando ele abre, cadê a criança? Já saiu, já virou, então tá dando risada, né? A criança vira e fica rindo. Então, assim, precisa de um trabalho pedagógico do passista, gente. E aí temos também os casos especiais, né? A inclusão, né, de crianças especiais, tratamentos de crianças que estão passando por alguma doença, que elas precisam ser ou trazidas ou os passistas direcionados, assim como o idoso, e assim por diante. O que requer maior responsabilidade para o passista, porque embora nós equalizemos todos, aquele que está no fim da vida, está no fim da vida. Aquele que está começando, ainda tem esse mesmo caminho para seguir. Certo? Então, há muita responsabilidade envolvida. Pois bem. Qual o nome da senhora? Cleide. Eu e a Cleide estamos na micareta, certo? Colocamos o nosso abadá, somos chicleteiros, né? Estamos dançando lá no meio da galera. Certo? A gente está mais ou menos, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, a Cleide da azul aqui, tá vendo? A Cleide está aqui do outro lado, ó. Certo? Então, tá aquela festa, o pessoal andando, gritando. Aí ela vira e fala para mim assim, ai, Aurélio,
Ai, tô com uma dor de cabeça, me dá um passe. Eu não vou falar, gente, abre aqui, abre, né? Não tem como. É impossível, né? Por que que é impossível, pessoal? Porque também, né? Encarnados e desencarnados. Grande fluxo de pessoas, lugares públicos, consumos de substâncias, música estimulante, ruídos, ou por demanda. Ela me pediu, me dá um passe, eu tô agora, tô precisando de passe. Gente, isso tudo caracteriza uma organização, direcionamento em um momento fraterno. Não é, talvez de outra coisa, né? Mas fraterno no meio da micareta não está acontecendo, certo? Ou seja, pessoal, o passe, salvo casos excepcionais, porque eles ocorrem de tempos em tempos, não deve ser dado a qualquer momento e nem de qualquer maneira, certo? Porque ele envolve, como nós já vimos, trabalho em equipe, sintonia fluídica, sintonia mental também, na questão, inclusive, da própria confiança, né, entre o passista e o assistido. Então, esta confiança irá delinear o que vai acontecer no sentido de exigir preparo. E muitas vezes, né, Aurélia, por exemplo, às vezes a gente está com um companheiro acamado, um hospital, mas mesmo assim a gente não vai sozinha dar o passe. Né? Exato. A gente vai pelo menos em dupla, né? Exato. O passe, ele é uma tarefa a ser realizada, não é algo trivial, né? Não é mudar de canal na televisão, é algo de grande importância, santo, né? Então, deve ser feito santamente. E aí, vamos pensar... Oi. Você falou, salvo casos especiais, que seria isso? Por exemplo, alguém que não consegue se deslocar. Então, uma pessoa que está numa situação de risco, por exemplo, se abater aqui na porta agora, não tem momento de passe agora no momento que nós estamos. E se alguém bater na porta e você percebe pelo trejeito da pessoa que pede um passe, que ela está com uma ideação suicida, você falaria não? Vem cá, meu irmão, vamos lá. Vamos conversar, senta aqui. Passe. Compreende? Salvo situações que você pese o benefício do possível desgaste, passe. Mas são... Em situações assim, você daria só o magnético? Não. Você daria o misto? A pessoa, assim, entrou aqui... Não, acabou. Uma outra situação, vou dizer, uma pessoa acamada, você falar misto. Vamos pensar o seguinte, vamos criar um exemplo em tela. Uma pessoa acamada, você foi visitar uma amiga sua e descobriu que a filha dela, de repente, caiu, na noite anterior, caiu doente. E ela te implora, sabendo que você é passista, para que auxilie a menina. O que você faz? Ah, desculpa, porque não está na hora do passe. Não, poxa, né? Não. A sua intenção é auxiliar a menina, então você não estará sozinho. Certamente. Em uma situação dessa, seria recomendável. O oposto disso seria o quê? Negar um auxílio, que naquele momento, naquele intuito, não faria mal a ninguém. Agora, o que a gente não pode é que a pessoa terceiriza, né? A responsabilidade dela de cuidar da... Então, toda vez que você vai na visitar a sua amiga... Exato. Aí você fala, não, peraí, né, minha amiga, vamos com calma. Entendeu? É tudo uma questão de bom senso, né? E aí tá. E aí, na dúvida, gente, vamos conversar. Vamos sacar na mística. Exatamente. E não só você cair na mística na ideia de você... Exato. Na verdade, se você, por um acaso, cai neste... É difícil falar erro, né? Mas nesse desvio, o que vai acontecer? O grupo começa a ficar envolvido, porque ela vai aguardar você como salvadora, e ao mesmo tempo você, depois de um certo tempo, começará a entrar na mesma vibração como salvadora. E aí que se criam os problemas que a gente estava falando agora há pouco. Eu não sei se é hoje que a gente vai fazer, mas eu só um exemplo mais prático, né? A minha mãe estava com Alzheimer já e não saía de casa nem nada. Eu queria mandar energia boa para ela, eu só fazia assim, eu não sei se dava para ou não. Você queria o bem da tua mãe? Claro. Pronto. Não existe mal, como nós vimos aqui, na aplicação do passe, nem contraindicação, desde que você esteja saudável, lógico. Então,
Nós falamos da fé, do merecimento, da vontade, mas o maior ingrediente de todos, o combustível principal, é o amor. Suponho eu que você tem abundância pela tua mãe. Então não há nada de errado nisso. Nada. Porque aí você passa a dirigir o passe, né? Quando você tem um passe dirigido, tem a prece. E quando você vai fazer um passe, nesse caso que está falando, você vai fazer a prece ou mental? Íntima. Sim, sem dúvida. O autopasse. O autopasse. O que é o autopasse, pessoal? Passe virtual. Também tem o passe virtual hoje em dia, é verdade. Vocês já viram o ditado que... O que acontece com água parada? Ela estraga. Então, a nossa vida, ela é movimento. E o movimento, por si, ela é um atributo fluídico. Então, se eu estou naquele dia, né, que a coisa está difícil, estou murcho, o autopasse ele funciona com uma ideia de movimento fluídico com um ingrediente também espiritual que vai se associar, certamente. Então, a ideia do autopasse é colocar em movimento as forças fluídicas. E isso faz com que a gente se energize, porque o movimento gera vida. Então, o autopasse, né, toda vez que você faz uma oração genuína, já é um autopasse. Já é um autopasse. Aqui a gente fala do autopasse, imagina a própria mão, né? O fluido sai de algum lugar e vem para a cabeça, mas, o que não há problema nenhum. Mas a oração em si, ela já é uma força motora de fluidos. Sobre si própria. Então, sim. Mas vamos pensar de voltando na micareta, né? Ou não, saindo dela. Quando nós realizamos o passe, sabendo que ele requer local adequado, em um momento certo, quando nós elencamos algumas características para um passe, uma tarefa de passe bem realizada, nós diríamos que a calma é importante? Sim, razoável. Sintonia entre os ali presentes? Fundamental. Fundamental. Certo? Todo mundo concorda? Vontade fraterna. Um dos principais, né? Que a gente fala que uma precisa, a outra precisa mais e vai cada vez mais precisando, né? Caridade? Sem dúvida. Atenção no que você está fazendo. Não posso dar o passo pensando no jogo do Corinthians? Não, o que vai acontecer nos tempos do imperador? Não, né? Ordem. A gente está falando sobre isso agora, né? Organização. Estudo. Saber o que eu estou fazendo. Sim. E responsabilidade. Sim. Nesse sentido, onde é que nós podemos encontrar todos esses itens elencados e reunidos num lugar? No Centro Espírita. Essa é a razão pela qual nós recomendamos o passe ser realizado na Casa dos Espíritos. Não tem a ver com o fato disso daqui ser um lugar mágico, místico, que aqui a força, aqui a coisa é boa. Tem a ver com a estrutura, o estudo, com a vontade dos que aqui se congregam genuinamente fraterna e assim por diante, que é algo que é possível de encontrar lá fora, mas nem sempre encontramos nesse delineamento. Compreende? Pode falar. Aurélio, eu gostaria de citar um exemplo no Hospital Psiquiátrico de Franca. Lá tem um centro espírita dentro. E eu não lembro agora os dias do Evangelho. Eu também não vou. E no dia do Evangelho, as pessoas que moram nas imediações, eles vão assistir o Evangelho lá dos internos, e os internos dão passe nas pessoas. Olha que interessante. É Não muito sabia legal. disso, não sabia disso. Oi? Não sabia disso, é interessante saber. Hospital de Franca, Hospital de Goiás. Vou buscar essa informação. Os internos vão lá dar passe 5%. Faz um evangelho maravilhoso, muito bom. E é uma lição de humildade, né, pessoal? Do evangelho, e depois vão dar passe. Muito bom. E as pessoas que moram nas meditações lá, quando tem evangelho, vão tudo lá para tomar o passe do pessoal lá. Ou seja, a coisa funciona, senão as pessoas não continuariam indo lá. Muito bem. Vamos lá, então. Já estamos passando da hora. A introspecção, a meditação e a oração que ocorrem numa câmara especial, normalmente com luz reduzida. Por que a luz é baixa no centro espírita na hora do passe? Gente, é para causar terror nas pessoas que chegam? É para todo mundo achar que vai ter manifestação?
Não, porque a luz baixa, ela acalma, ela reduz o nosso ritmo. Então, naquele momento, eu paro e eu faço o quê? Penso na minha vida. Faço um pedido, peço auxílio por terceiros e assim por diante. Normalmente, após a palestra pública. Algumas casas fazem antes também, mas normalmente é depois. Por quê? Porque a palestra, gente, ela estuda temas evangélicos ou correlatos, que, em essência, além de produzir momentos de reflexão nos presentes, né, pelas ideias apresentadas, também prepara um ambiente fluídico, pessoal, relaxando e deixando todo mundo mais inclinado ao quê? A boa absorção. A gente não está mais calmo no fim da palestra do que quando chegou do trabalho, por exemplo? É para isso, tranquilizar, para que o passe seja mais efetivo na câmara onde a luz está baixa. E por isso que ocorrem também sensações diversas durante o passe, certo? Quem não viu imagens que não sabe de onde vieram, não sentiu tontura, não sentiu aquela coisa do deslocamento, né? Parece que eu tô aqui, mas parece que eu tô lá, parece que eu tô mais para cima, mais para baixo, tudo mais. Formigamentos, né? O bocejo, né? Ou a sensação de como se estivesse tocando em líquidos para o passista, ou então sensações como gosto, ouvir coisas esquisitas, cheiro. Muita gente sente cheiro de perfume, né? Durante o passe, é muito comum. É interessante, né, Aurélio, quando a gente dá passe à pessoa que consumiu álcool, por exemplo, o cheiro parece que fica mais intenso. Ele fica amplificado, né? Porque que exala, né? Esse fluido. Ou vice-versa também. Também. Infelizmente também. Aí é osso. E por que isso acontece, pessoal? Porque os nossos núcleos cerebrais, ali associados a essas sensações, são exatamente o quê? Os que são estimulados, certo? E o interessante é que nós costumamos, quando a gente vê, né, o desenho, tem o lobo frontal, parietal, occipital, né? Cada um corresponde a um tipo de sensação motora, física, emocional. Só que, na verdade, a coisa é muito mais complexa. Correto? Há inúmeras frações, para se dizer assim, no núcleo encefálico, que tem o controle de diversas funções orgânicas, incluindo as das sensações. E, como controle principal, que nós compreendemos que está associado ao perispírito, nós temos as glândulas motrizes, né, as glândulas mães do nosso organismo, que é a hipófise e a pineal. Então, vejam bem, quando nós estamos no passe, sentados na cadeira, aproxima-se o passista e ele impõe as mãos, ele vai impor as mãos diretamente sobre onde? Sobre a cabeça. E o que há na cabeça? Exato. Então, é a proximidade com o estímulo vibratório que faz com que a gente consiga o quê? Ter sensações diferenciadas ou mesmo estimular mediunidade em outros casos, né? Como a gente vê muitas vezes na câmara de passe, talvez amanhã seja falado coisa nesse sentido. Então tá. Então nós temos, vamos acabar já, as sensações da matéria, como por exemplo, perturbações de órgão sensorial, indução de sensações incomuns, sabor, tontura, formigamento, tremores, calor, frio, né? O calor é muito comum, né? O pessoal começa a suar, sentou na cadeira e começa a pingar. E temos também sensação espiritual, estimuladas espiritualmente, como por exemplo, a captação de estímulos pelo perispírito, sabor, tontura, formigamento, tremor, etc, etc, mas também os fenômenos chamados extrasensoriais, e mesmo a percepção da aproximação espiritual. Muitos relatam, talvez aqui, que enquanto tomavam passe, perceberam que havia uma pessoa na sua frente, no seu lado, atrás, assim por diante. Ou, em casos complexos, sensações de aproximações incômodas, né, que faz com que a gente reflita bastante a respeito da nossa conduta e das nossas companhias. Pois bem, eu tenho um amigo que ele é motociclista. Ele faz rally. E ele também é uma pessoa que toma conta da sala de passe. Ele coordena a sala de passes na hora que o passe inicia na câmara, que é agora aqui atrás. E um dia ele estava fazendo a sua trilha selvagem, trilha alguma coisa, acho que era trilha selvagem, que envolvia, é claro, muita lama. Então ele pegou sua motoca e foi dar o seu rolê na lama. Certo? Só que choveu bastante e o nosso amigo
chegou atrasado no fim da trilha. Logo, ele voltou para São Paulo mais tarde. Logo, ele chegou atrasado no trabalho de passe. Só que, nesse atraso dele, ele não teve tempo nem de tomar banho. Vocês imaginam onde eu estou querendo chegar. Então, gente, alguns pontos são muito importantes. Primeiro, a pontualidade enquanto se trabalha no trabalho de passe. Como qualquer outra tarefa, é necessária organização. Então, a gente precisa estar lá na hora que as pessoas precisam da gente. Se eu me dispus ao trabalho, eu preciso, né, estar lá. Outro ponto importante, gente, parece bobo, mas ainda assim a gente precisa falar. A higiene, certo? Ninguém gosta de andar de ônibus fechado por algumas razões, e as mesmas razões se aplicam ao trabalho de passe. Então, a gente precisa ter um mínimo de higiene, certo? Duração do passe, gente. Quanto tempo um passe tem que durar? Aurélio, só voltando um pouquinho lá na higiene, o oposto também é verdadeiro. O oposto também né? é verdadeiro. Excesso de perfume. Também, exato. A Exatamente. gente chega Toma um perto, banho. a gente começa a espirrar. Tadinho de pessoa alérgico, né? Pessoa que é alérgico sofre. Vamos lá. Passe. Quanto tempo tem que durar, gente? 10 segundos? 2 horas? 2 horas? Nem muito, nem pouco. Tem que ter o bom senso. Certo? Então, a gente não precisa nem ser muito rápido, né? Sejam bem-vindos, meus irmãos. Pensemos em Jesus. Muito obrigado. Nem esquentou a cadeira. Certo? A pessoa nem começou a pensar em Jesus, já viu, nem tempo, só via o pé, a toga. Não vi nem a barba, já acabou. E, ao mesmo tempo, meus irmãos, Cid Moreira, e no começo era a luz, e começa, né? Abre o rolo de papel e começa. 5 horas depois, ele não chegou... Lembra do Cid Moreira? Você lembra? Eu tô com cara aqui já. Cid Moreira. Começar a narrar aqui a coisa toda. Ou seja, nenhum, nem outro. Certo? Condução. Toda vez que se conduz qualquer coisa, você sai de um ponto, objetivando chegar no outro. Então, você meio que vai ali se adaptando conforme a situação surge, para realizar melhor o trabalho, certo? Então, quando nós vamos conduzir o passe, imagine o seguinte, nós estamos com uma dificuldade. A gente sempre usa o exemplo mais gritante, tá, gente? Isso é para a gente estudar e debater junto. Estou com uma dificuldade com um familiar meu. E naquele momento, eu estou pensando naquele familiar, pedindo ajuda para ele. Certo? Mas nos 15 minutos de passe, o condutor ficou falando como é cristalina a água da fonte que jorrou da pedra, né, no Elísio, quando o profeta X o viu durante o seu estado de arrebatamento em Atos 2:24. Entendeu? Ou seja, é importante que não se fale ininterruptamente, continuamente, da mesma forma que não se fale nada, né? Que a pessoa sempre fica grilando, cri, 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 cri. Às vezes, a pessoa também precisa o quê? De um direcionamento. Irmãos, estamos aqui juntos, pensemos em tal, para que nós nos demos a mão, tal. E nisso, vamos pensando o que nos vem à mente. Pronto. Você já deu engate, a pessoa foi, e a espiritualidade se aproxima para auxiliá-la na resolução de problemas, para soprar uma palavra de conforto, né? Um alívio tanto físico quanto psicológico, ou seja, nenhum outro. Certo? A água, pessoal, é importante? A água é importante, desde Mesmer, né? A gente viu no desenho. A água, ela é de simples expressão molecular. Quimicamente, a água é provavelmente um dos elementos mais simples que a gente tem no mundo, o mais abundante e o mais suscetível a segurar fluidos. Por isso que nós magnetizamos. E fluidificada, ela satura-se desses bons fluidos, servindo de elemento somatório aos tratamentos ou manutenção do bem-estar de quem a bebe. Então, ela é uma terapêutica complementar. Né? Ou digamos que ela vai o quê? Na sua densidade, ela carrega como se fosse um jato de bem-estar de maneira mais concentrada para aqueles que tiveram dificuldade, por exemplo, na absorção
por uma questão orgânica, por exemplo. Então, ela é de grande importância, não só para a gente se hidratar, porque também a gente precisa se hidratar, quanto relacionado à atividade do passe. Então, pessoal, para a gente fechar, o passe ele é uma tarefa de extrema importância e responsabilidade, mas ela é também bela em essência. Porque é através do passe que nós temos um dos maiores exemplos de ligação com o nosso próximo. Porque no passe, a gente não doa necessariamente o que a gente tem, a gente doa o que a gente é. Essa é a grande diferença que, por exemplo, nos inspira até hoje. Então, daquele que tudo doou e operou milagres, eu espero que a gente tenha condição de doar um pouco do que nós somos para aqueles que precisam, porque muitas vezes nós também precisamos. Então, eu desejo que, para os que trabalham, continuem bem, com um bom trabalho, e para aqueles que desejam trabalhar, sejam todos muito bem-vindos ao Barco do Passe. Gente, obrigado pela atenção de todos. Boa noite.